O texto de Gênesis 6, versículo 5, versículo 11 a 13, diz assim: viu o Senhor a maldade do homem, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E para terminar, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. O Papa Francisco, em 2016, ele faz uma pergunta quando está em Cracóvia, na Polônia, e depois ele vai visitar o Auschwitz. Então ele faz uma pergunta, ele faz o seguinte: onde está Deus se existe tanta maldade no mundo? Onde está? Esse é o Papa falando. Onde está Deus se existe tanta maldade no mundo? Aqui Deus está falando para Noé que ele ia destruir o mundo por causa da maldade do homem, pois havia se multiplicado essa maldade. E até tem um texto no versículo 6 que a gente não leu, que diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, e pesou no coração deles. A terra estava corrompida, cheia de violência, e isso entristeceu o coração de Deus. Ele destrói a terra, como nós sabemos, no texto de Noé. E depois, quando lá para frente, no texto de Abraão, ele também destrói a Sodoma e Gomorra justamente pela mesma causa. E ali havia um clamor da cidade de Gomorra, da cidade de Sodoma. E eu não sei que clamor é esse, porque eu já disse para vocês várias vezes, de que não eram as pessoas, porque todo mundo estava perdido ali. Era o clamor da cidade, da terra que clamava a Deus. Algumas pessoas que nós conhecemos, outras pessoas que nós não conhecemos, eles dizem alguma coisa sobre a maldade. São sentenças que foram ditas. Eu vou ler para vocês algumas, que vocês possam então ir captando, que nós possamos então aprender. Pearl Book, ele diz: olha só, quando cessa a vigilância, e o esforço dos bons, os maus predominam. Não existe ninguém bom, na verdade. Nem Jesus disse que ele era bom, porque chamaram de bom mestre. Ele diz: por que você me chama de bom? Porque só existe um bom, que é Deus. Mas nós achamos que nós somos bons, mas nós estamos tentando, não é isso? Estamos tentando chegar ao patamar de Jesus. Isso é impossível, mas a gente está tentando. O Rafael Schisper diz que cada homem tem a sua forma particular de maldade. O coração do homem é mau. Diz um texto aqui que todo desígnio é plano, pensamento, todo plano do coração do homem é mau, é continuamente mau. O Miracle é interessante que ele fala assim: não são os grandes traumas que fabricam as maldades, são sim as miúdas arrelias do cotidiano. Esse silencioso pilão que vai esmoendo a esperança grão a grão. É no cotidiano e é silencioso. Mas eu não sou mau, mas eu faço maldades, né? O Charles Dixon, ele diz: as nossas piores debilidades e golpes baixos são cometidos em geral por causa das pessoas que mais desprezamos.
alguns textos cristãos, de João Crisóstomo, diz: em que consiste a vossa maldade? Nisto já não percebeis que cometeis pecados. Não, mas eu sou filho de Deus e eu não sou um pecador. Mas a Bíblia fala que nós pecamos todos os dias. Tanto é que João fala: filhinhos, se pequei, vocês pecaram, peçam perdão a Deus. Quando nós esquecemos que nós somos pecadores, nós desprezamos isso, nós também estamos no mesmo barco das pessoas que nós dizemos que são maus. Nos textos judaicos, no Talmud babilônico, diz: quanto maior o homem, tanto maior também é o seu potencial para maldade. Nós estamos falando sobre maldade, sobre o desígnio do homem, como diz aqui em Gênesis, que é mal, que é o ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem por causa da maldade, porque se multiplicou muito, e a terra, por causa do homem, da maldade do homem, também ficou corrompida e cheia de violência. O Edmund Burke, ele diz algo importantíssimo, como falou o Pearl na primeira vez: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Por que nós estamos falando sobre a maldade, sobre mal, sobre o coração mal do homem, sobre os desígnios maléficos do coração do homem? Por que o Papa então pergunta e ele fala: aonde está Deus? Porque ele está em Auschwitz, no campo de concentração onde morreram milhares ou milhões de pessoas. Não foi só judeu que morreu. Os judeus pegaram o holocausto para ele como se o holocausto fosse só deles, e só eles morreram. Não, morreu cigano, morreu negro, morreu gay, morreu até adventista do sétimo dia e testemunho de Jeová. Matou um monte de gente, aleijado. Não foi só judeu. O holocausto, ele apanhou todo mundo. Quando ele entra então no Auschwitz, ele fala: aonde está Deus se existe tanta maldade? E ele vai dizer que são perguntas que nós não conseguimos responder. Aí o Pearl Burke vai dizer: quando cessa a vigilância e o esforço dos bons, os maus predominam. E o Burke vai dizer: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Não se esquecendo que não existe bom nesse mundo. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas você faz outra coisa. Não tem jeito, não tem escape. Nós aprendemos em Romanos que não tem escape. Aprendemos semana passada com o Helder que não tem escape. E que nós não somos ninguém para falar mal de ninguém. Nós não podemos ser juiz. Só existe um único juiz, segundo Jesus, que é Deus. E ele julga com equidade. Porque nós julgamos o outro e não vemos a nós mesmos. O José Saramago, um escritor que dizem que ele é ateu, ele diz: é evidente, a maldade, a crueldade são inventos da razão humana. Somos do homem, da sua capacidade de mentir e de destruir. E aqui o texto de Gênesis vai confirmar o que Saramago, que é um suposto ateu, diz, porque não acreditava em Deus, que a corrupção, a violência, a maldade veio do homem, porque o coração do homem, ele é mau. Não tem jeito. Então é interessante. Sabe por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus tem dois sermões: o sermão do monte, que são as bem-aventuranças, nós vamos ler, e o sermão do Monte das Oliveiras. No sermão dos Montes das Oliveiras, ele está, no Monte das Oliveiras, ele está respondendo a pergunta dos apóstolos, dos seus discípulos. São 3 perguntas que eles fazem, mas ele está respondendo só uma. Que eles falam: Senhor, veja o templo, olha só essas pedras. E ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? E fazem mais algumas perguntas, mas Jesus não responde para eles todas as perguntas. Então são as predições de Jesus, é o Apocalipse de Jesus. Nós temos o Apocalipse de João, nós temos o Apocalipse de Daniel e algumas partes de Mateus, Lucas e Marcos, o Apocalipse de Jesus falando o que vai acontecer.
24 de Mateus, a partir do versículo 4, o primeiro versículo 1, na verdade, que vai falar sobre a questão das pedras. Ele vai para o monte, eles vão para o monte e vai ter a pergunta dos discípulos. E ele então vai falar algumas coisas. Entre essas coisas, nós lemos os textos, nós, os cristãos, e fala que nós seremos mortos e atribulados pelo nome de Jesus, que para nós é um orgulho. Mas ele fala aqui duas coisas interessantes para nós. Uma coisa interessantíssima que ele fala no Monte das Oliveiras, no sermão do Monte das Oliveiras, é o seguinte, é o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, nós estamos no tempo de Jesus. Nós já lemos o texto de Noé, conhecemos o texto de Sodoma e Gomorra, e tudo aconteceu pela maldade do coração do homem. E agora nós estamos lá, há 2000 e poucos anos atrás, Jesus falando a mesma coisa. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, olha só, presta atenção aqui, o amor se esfriará de quase todos. Todos, quase todos, inclusive quem está dentro da igreja também. Parece-me que uma pequena parcela das pessoas que estão no mundo e das pessoas que estão na igreja, que o amor não esfriará. Mas o resto, inclusive uma grande parte do que estão na igreja, o amor esfriará. E no 24, que é o que é bem real dentro da igreja do Senhor, infelizmente, porque as pessoas não leem a Bíblia e não amam a Deus e não buscam a Deus para ter a direção, e sim buscam o homem, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas as pessoas querem ouvir, elas querem ouvir os falsos cristos, os falsos profetas. Eles não querem ouvir o Espírito, eles não querem ouvir o que Deus deixou. E é por isso que a maldade vai crescendo, vai acampando no coração do homem. Mas não é o homem lá de fora, é o homem de dentro, que se diz que é de Deus. Interessante, é muito interessante essa situação. O Dostoiévski, ele fala, compara-se muitas vezes a crueldade do homem à das feras, mas isso é injuriar essas últimas, que o homem é muito mais cruel e mal do que o próprio animal. Mas o texto bíblico fala que isso é verdade, que a maldade é o homem, é uma perdeneira, como diz o Ambrose Pierce, é uma perdeneira, é uma substância muito usada no fabrico do coração humano. Perdeneira é uma rocha, é um coração duro. Por isso que a Bíblia fala, olha, o coração endurecido, a cerviz que não abaixa a cabeça diante de Deus. Mas como nós podemos responder ao Papa na sua pergunta, onde está Deus se existe tanta maldade no mundo? Ele vai explicar onde está Deus daqui a pouquinho, e você vai se surpreender, porque agora quando ele fala isso assim, mas nossa, até o Papa disse que Deus não existe. Não, ele vai explicar onde está Deus no mundo. Então, como fazer? Como nós podemos fazer? O que podemos fazer? Como podemos fazer com algo que biblicamente vai ter que acontecer? Como lutar contra isso? Eu estou dizendo que vai ter que acontecer porque é bíblico, que vai piorar. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bom, agora eu vou perguntar para vocês que vivem a vida
vivemos aqui, a vida hoje, moderna, hoje é totalmente diferente. É? Não. É pior. É pior. Nós lemos lá antes do dilúvio, sabemos de Sodoma e Gomorra, estamos vendo o que Jesus está falando aqui, e há 2000 anos atrás melhorou. Com 60 milhões de pessoas arrotando o que é crente no nosso país, o país melhorou, o mundo melhorou, porque o Papa, no discurso dele em Cracóvia, em Auschwitz, ele fala: por que nós matamos o estrangeiro? Por que nós matamos os gays? Por que morre criança na África de fome? Ele está perguntando. Para quem? Para cristão, católico. Cristão também. Ele está perguntando. E hoje nós vemos que pior não é o cara que rouba o tênis por causa de 10 reais. E nós como cristãos dizemos: bandido bom é bandido morto. Aí eu vou usar o que fala o Cabo da Ciolo. Quem falou isso? E ele diz: a Bíblia não fala isso. Crente é ladrão e bandido bom é quem? É ladrão e bandido convertido ao Senhor Jesus Cristo, lavado pelo e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso é. Mas somos nós cristãos que estamos dizendo isso. Somos nós que estamos julgando grupos de pessoas. Os cristãos. A iniquidade está lá fora, a maldade está lá fora, está no coração do cristão. Que é mal, todo homem é mal desde a sua infância, desde o seu nascimento. Tem alguma coisa, infelizmente, dentro de nós que é má. E nós não conseguimos entender. Por isso nós estamos vindo pregando há vários domingos sobre isso. Olha o outro. Não é só você. Você não é abençoado só se você for rico. Não é isso. Você é abençoado se você transmitir o amor de Deus para outra pessoa. E você também, como nós dissemos, nós estamos aprendendo. Nós não sabemos nada. Não compreendemos o amor de Deus. E nós estamos tateando passo a passo, tentando compreender, entender e crescermos, pelo menos eu. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou santo. Santo só existe um que é Deus. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Mas como a gente pode fazer? Como nós podemos arrancar esse espinho oculto que ele é suportável, porque nós achamos que nós somos santos, então ele se torna suportável. Se nós entendemos que nós dependemos apenas de Deus, de Jesus, do Espírito, esse espinho ele vai se tornar insuportável. Eu não posso permitir que a maldade entre no meu coração. Jesus, se ele está aqui num bom tempo, vocês estão entendendo? Eu estou no Gênesis, não é isso? O Noé ali, o dilúvio, que é a maldade corrompida. Aqui em Sodoma, que a terra clamava. E agora Jesus aqui está falando, a maldade vai esfriar. O amor de muitos. E vai... O que vai ser feito pelos falsos cristos, os falsos profetas, é a enganação dos próprios eleitos. Vão se deixar se levar. Mas Jesus, olha só, ele veio como homem no nosso meio. Nesse meio de maldade, de corrupção, de falta de amor, ele veio nesse meio e ele ensinou algumas coisas para os discípulos. Ele mesmo não deixou nada escrito, mas os discípulos deixaram para que hoje nós pudéssemos ler e entender o que ele estava dizendo lá, o que ele quer que nós façamos. Então fazemos como fez o Davi, nós devemos então pelo menos tentar. Senhor, eu não vou conseguir ser perfeito, mas eu quero tentar.
mim. Bom, aí nós vamos ir para o monte das bem-aventuranças, para nós podermos atender. Vocês estão comigo? Capítulo 5 de Mateus. Então ele começa, bem-aventurados. Aqui parece-me, segundo a Suzana e o Helder, que sabe o grego, que é makarioi, não é isso, Helder? Que é no plural, que vem do verbo makarios. E ele começa a falar sobre os humildes. Então, essa expressão, que na Bíblia inglesa ela é blessed, né? Abençoado, bendito, muito feliz, e que foi adotada por várias traduções, inclusive as mais modernas também, que o que transmite mesmo é esse bem-aventurado. É algo mais do que... você não é feliz porque está tudo bem com você. Que você tem casa, você tem carro, você tem carro, você tem dinheiro, você tem emprego, você tem tudo. Não é isso. Você é bem-aventurado porque você tem o Senhor e Jesus na sua vida. Aí você é Macário. Macário, olha, nós somos bem-aventurados se tivermos Jesus. É uma felicidade que excede qualquer tipo de circunstância que nós venhamos a viver. Então é uma circunstância que excede a felicidade. Que essa circunstância tem a ver com um profundo sentimento de paz e alegria. Que na verdade que todos que foram abençoados com a salvação em Cristo e também o reino por vir, a presença de Deus, devem sentir e desfrutar, mesmo no meio de aflições cotidianas que nós passamos. Não, mas a aflição talvez ali é duro, eu não sei, é duro mesmo. A gente não consegue muitas vezes, mas nós estamos tentando. Mas por que o outro tem e eu não tenho? Por que acontece? Não interessa para você. É a mesma coisa que Deus falou para Jesus, falou para Pedro. Pedro, você vai e abençoa, você me ama, então tudo bem, toma conta. E chamou João, vem aqui comigo. Aí Pedro pergunta, mas e desse Senhor, o que não te interessa? Ele fala para Pedro, não te interessa. Se esse vai viver, se vai morrer, não é, faz o que eu falei para você. Ao invés de você ficar com a inveja, porque a inveja é a raiva, o ódio do outro ter alguma coisa e você não ter, que difere da questão da cobiça, porque a cobiça pode ser até boa, porque a cobiça é você cobiçar algo que o outro tem e você pode trabalhar para poder ter. Não é isso que ele ensinou. Isso não é importante. Você é feliz, você é macarioi, você é macários, se você é humilde de espírito. Então Jesus está ensinando esse tipo de situação para nós, porque ele viveu a plenitude, sendo homem, naquele momento, naquele lugar. Ele podia ter vindo hoje, que tem todo o conforto, ar-condicionado nos hotéis e tal, tem pousadas nos hotéis. Não, ele veio num lugar que não tinha onde pôr a cabeça para dormir. Porque nós, na verdade, não temos em nós mesmos força moral, nem ética nenhuma para viver como Deus ordena. Não, mas eu sou crente, eu oro, mas você não tem moral nenhuma, você não tem ética. Aquilo que eu falo, você mente. Se você mente, você não tem moral, você não tem moral para dizer nada de ninguém. Já começa aí. Então, em si mesmo, em mim mesmo, eu não tenho força, nem ética, moral, cristã, política ou droga nenhuma para que eu tenha o reino, para que eu viva como Deus e Jesus quer que eu viva. Ele nem ordenou, na verdade, ele colocou, está aqui, ó. É se você quiser. Porque nós temos só essa força, essa ética, essa moral, se nós deixarmos que eles quem? Deus, Jesus e o Espírito habite em nós e nos domine, e nos dirija, e nos leve, e nos ensine. Quando nós abrimos o coração para eles,
deixar que eles reinem, não os nossos desejos, nossos gostos, não, aquilo que eles querem. Quando eu escrevo alguma coisa, eu posso achar que, nossa, tá vendo? É porcaria. É porcaria porque nós não sabemos. A gente nem sabe o que é o amor. Como é que você acha que eu acho também que eu escrevo é maravilhoso? É bem satisfeito, né? Você é plenamente satisfeito. Você é bem-aventurado se você é humilde. Você é mais que feliz. Essa questão é progressiva. Esse progresso depende do cumprimento de algumas condições que são estabelecidas aqui nas bem-aventuranças. Os pobres de espírito aqui vai indicar uma pessoa indefesa, uma pessoa impotente. Ela difere da outra palavra do grego, porque existe um outro pobre que ele é capaz de autodefender-se. Esse aqui não consegue. Então o primeiro passo na direção dessa bem-aventurança é a percepção dos nossos próprios desamparos espirituais. Senhor, sem ti eu não consigo. Foi o que Moisés entendeu. Você pega e leva esse povo. Não. Eu não vou se o Senhor não for comigo. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. E esse cara aprendeu. Ou se não, Senhor, olha só, risca o meu nome do livro da vida. Está cheio de gente, inclusive a minha esposa, que quer galardão. Quer galardão. Galardão vai ser pegado e jogado aos pés de Jesus, porque só Ele merece, não somos nós que merecemos galardão nenhum. Vai ser lançado as coroas aos pés de Jesus, os 12 chegarão e lançarão. Nós não somos dignos de nada, e Ele dá por graça e misericórdia. Graça é você receber o que você não merecia. Um presente. Misericórdia é não receber o que você merece, que é fogo do inferno. Graça e misericórdia andam juntas nele. Então a primeira investida de Jesus, ela vai atingir diretamente o coração arrogante e presunçoso. Eu sou filho de Deus. Eu prego, eu ensino, eu toco, eu canto, eu dou dízimo, eu subo os montes, eu oro todo dia. Coração arrogante, presunçoso, não sabe quem é Deus, não conhece quem é Jesus, porque você não leu o que Ele fez, você não leu o que Ele ensinou, você não viu o caminhar dele dia após dia, por esses 3 anos, o que Ele estava dizendo, quando disse para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são. Ele não falou para o Geraldo, Ele falou para João e para Tiago: vocês não sabem que espírito vocês são. E falou para Pedro: arreda Satanás para trás de mim, porque o seu pensamento é de homem, não vem do Espírito. Então quem na verdade conhece bem os ensinos de Jesus, porque ele conhecia, para ele poder dizer isso, olha só, porque ele conhecia o que os escribas, os fariseus diziam nos seus escritos: quem cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Quem vem à igreja todos os domingos, quem ora, quem jejua, esse sou eu sou rico em Cristo. Você não tem misericórdia. E ele fala: o que eu quero que vocês aprendam é ter misericórdia. E além disso, eles também obedeciam a Halakha, as tradições judaicas, que eram transmitidas pelos pais. Eles preferiam muito mais aprender a questão da Halakha e da lei dos homens do que de Deus, que vinha de geração em geração.
Quem observava literalmente a Halakha será ainda mais rico. Não é isso que o povo de Deus deseja? Ser rico? Eu vou dar porque Deus vai me dar o dobro, o triplo, e o negócio é só esse. Os testemunhos. Ninguém fala, olha, eu não tinha misericórdia, o meu coração era uma pederneira, o meu coração era um rochedo, estava parecendo pão de açúcar, que o almirante negro mandou uma bomba, um míssil lá e não caiu. Não, ninguém fala. Ah, porque eu tinha isso, eu tinha aquilo, perdi, depois Deus me deu, eu vim para aqui, para a igreja. E não é, o discurso não é, eu vim para Jesus, não, eu vim para tal igreja, então agora eu tenho 10 carros, não tem misericórdia no coração, não tem graça, não tem amor por ninguém, só pelos irmãos deles da igreja. E olha lá, Jesus não estava dizendo que não existia bênção sobre a questão de obedecer a lei, mas que um coração soberbo e orgulhoso, por mais que ele possa cumprir ordenanças e preceitos, que às vezes não foi nem Deus que colocou, foi o pastor da igreja que colocou, foi a igreja que colocou, por mais que ele obedeça, ele não pode entrar no reino de Deus. Só se ele for pobre, quando ele vive com amor, com paz e liberdade, ele já está no reino. Não, mas eu vivo em paz e amor e liberdade, é? Então você está no reino. Eu não vou discutir isso, se você está dizendo. Sim, os pobres de espírito, eles não são uma contradição. Nem se refere a uma pessoa que é tímida ou sem poder econômico. Significa que o discípulo, o seguidor de Jesus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, sempre conhece as suas limitações, as suas fraquezas. E aí ele vai reconhecer que sem a graça, a bondade, o amor de Deus, de Jesus, é impossível ele viver uma vida cristã. E que por isso ele não tem qualquer motivo para se orgulhar. Graça e misericórdia, bondade, amor. E nem fidelidade, hein? Aprenda que Deus não é fiel a você. Você não merece. Ele é fiel à palavra dele. Me diz aonde na Bíblia está que Deus é fiel a você. Deus não é. Nem no cântico é. Deus é fiel. Fiel, Senhor, tu és fiel. Bem, tudo bem. Até canto. Quando chega na última vez, na última fase, eu não canto. Fiel a mim, não. Ele fala, eu sou fiel à minha palavra que falei a Abraão. Eu não sou fiel a Abraão, ele fala. A palavra que eu disse para ele. E se você então está no caminho da minha palavra, eu sou fiel a ela. E você recebe as benesses dela. Então nós não temos nenhum motivo para nos orgulharmos do reino de Deus. É uma dádiva, é um presente aos que são quebrantados, são humildes, são arrependidos, como João 3 fala. E eles não podem ser alcançados através de qualquer esforço, barganha ou talento humano que nós tenhamos. Não é através disso. Não é através da barganha. Ah, eu vou porque o Senhor vai fazer para mim. Se o Senhor não fizer, eu não vou. Não é a mesma coisa de Moisés. Se o Senhor não for avante de nós, se o Senhor não for conosco, não é eu que tenho um esforço que vou fazer. Jejuar? Jejua. Eu também jejuo. Orar? Eu oro, também oro. Mas não fico esperando para todo mundo. Você é humilde de espírito. E o que acontece para você que é humilde de espírito? O reino dos céus é seu. É seu. É a mesma coisa, assim, então só põe dois versículos com o reino do céu. O 3, desculpa, e o 10. Porque deles é o reino dos céus. Os que choram são os que se lamentam dos seus pecados e os pecados do outro. É por isso que o Papa proclamou aquilo: onde está Deus? Nesse mundo existe tanta maldade, porque ele estava preocupado com ele
crê. É de um Papa que crê. E por isso ele perguntou, não tem resposta para algumas perguntas, mas por que a humanidade rejeita esse e não ajuda esse? Porque o coração do homem é mau. No verso 4 está lá, os que choram. Por quê? Porque eles vão ser consolados. Porque choram pelos seus pecados, porque todo dia nós estamos pecando. E também pelos outros. Quantos de vocês já disseram, o mundo precisa, e não sabe quanto precisa de Deus. O mundo não sabe o quanto necessita de Cristo. E chora pelas mazelas, desgraças do mundo. Quando nós estivéssemos em Cristo, nós não teríamos tanto, passaríamos por tribulações, mas o nosso coração está nele, dirigindo a Ele, não aos homens. Os mansos, no versículo 5, herdaram a terra. Esses mansos querem, desejam ver como eles são na realidade. Não é por aquilo que Paulo fala, olhou o espelho, viu, penteou o cabelo, tal, virou e esqueceu. Não, eles querem confrontar e saber como eles são. Outra palavra que é usada como pacífico, gentil, brando, suave, amável, dócil, submisso, resignado. Agora, a palavra humilde é mais fiel ao sentido do original. Defender a justiça com paciência. Não é querer descer o cacete, não. Tem que matar mesmo todos, ladrão, tá? Tudo bem, o cara errou, ele vai ter que pagar. É bom estar todo mundo morto. Como se nós fôssemos os mais. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não levanto falso testemunho, mas você cobiça. E Paulo fala, se você errou no último, você errou em todos. Entregar nossas lutas, nossos desafios nas mãos de Deus, que Ele julga, Ele sabe. É humilde. E interessante que a humildade ela só vai ser moldada, trabalhada pelo Espírito Santo, que vai capacitar essa pessoa a perseverar na fé em Cristo, ainda no meio de injustiças, ofensas e falta de reconhecimento das pessoas nesse mundo. Bom, Jesus não precisou de reconhecimento de ninguém, ele não queria reconhecimento de ninguém. A promessa que vem depois, como muda o reino de Deus, é que herdarão a terra. Essas pessoas que se deixam serem transformadas pelo Espírito Santo, gera frutos no seu caráter de bênção. E eles então são reconhecidos como mais do que felizes, mais do que bem-aventurados. Então, pode ser que o conceito que nós tivermos de nós mesmos, ele pode ter uma maneira boa também. Ele pode ser vivenciado na submissão a Deus, a Jesus, ao Espírito e à palavra dele. E ele pode também ser vivenciado na submissão e na atitude também em relação ao outro. Quando você então, o conceito que você tem de si mesmo, ele chega e fala, olha, eu não sou nada, mas Senhor, para ti, eu sou considerado como teu filho. E eu quero viver, eu quero entender, eu estou tentando, eu não consigo. Eu não consigo amar todo mundo. Eu não consigo segurar a minha língua em relação às pessoas, mas eu estou tentando, porque o Senhor diz que eu sou teu filho, o teu Espírito habita em mim. E se ele habita em mim, eu não posso fazer isso. Eu não posso me deixar levar pela maldade do mundo, dominando o meu coração. Eu não posso me deixar ser levado por Deus achismo que eu sou bom porque eu sou mau. Eu estou dizendo de mim, não é de vocês não. Talvez vocês não façam isso. Vocês estejam quase pouco para ser arrebatados. Perfeitos. Sou eu, Geraldo. Não é você.
Sou eu que sou mal. Eu que sou ruim. Porque eu acho que eu sou bom. Eu não sou. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. No grego, talvez o Helder está aí, não é fome, são famintos, né, Helder? Famintos. É que nem uma alcateia de lobo no meio do inverno que não come há 3 semanas. Eles estão famintos, o que eles pegarem, eles vão traçar. Eu tenho fome e sede de justiça, eu não posso aceitar, Senhor, eu não tenho como fazer, mas o que o Senhor pode me ajudar a fazer para que eu exerça a justiça, para que eu seja um canal. Não é para eu receber, não é para eu ganhar, para quando eu ganhar e receber, dizer que sou amado por ti, não. Me dá um coração que clame por justiça, sede e fome, para te expressar quem tu és. E quando nós somos então saciados, satisfeitos por esse alimento que vem dele, aí vem uma nova fome, e você então pode também repartir com o outro. Não é só para você. Como aqueles leprosos, lembram? Quando estava o cerco, e eles vão para o acampamento, viver lá no acampamento, fugiram, um monte de coisa lá. Os leprosos que eram rejeitados, eles eram rejeitados por aqueles que estavam na cidade fortificada. Eles não tinham o que comer, eles disseram, vamos lá, porque pode ser que eles tenham misericórdia, nos dê comida, ou vamos morrer aqui mesmo, vamos morrer lá. E o que eles fazem na terra? Tudo para eles e vão embora. Não é isso que eles fazem? Eles dizem, não é certo. Não é certo o que fazemos. A eles que são rejeitados pelos grandes, os maiorais, os santos da cidade grande, ou da própria igreja, eles vão lá, bate na porta e fala, olha, os caras foram embora. Depois ninguém fala mais deles. Ou vão trazer eles para aqui, para dentro aqui. Eles continuaram na vida deles de leprosos. Mas eles disseram, é errado o que nós estamos fazendo só para nós. Nós temos que dividir. Não sei se você está entendendo. A fome, se é saciado. É que eu falo às vezes quando a gente sabe, que não pode dormir sabendo que a pessoa está passando fome. E não é para dar para ela resto de comida não. Arroz queimado, angu mofado, macarrão bichado. Não dá para ir lá para comer, não. É para dar o que você come na sua mesa. Uma satisfação em você, então, quando você é saciado, você consegue. Os misericordiosos, não é isso? Porque eles vão alcançar a misericórdia. A miserê do coração, saber que o seu coração, você é miserável, mas Jesus vem com misericórdia, com graça, e Ele não te dá o que você merece, Ele te dá mais do que aquilo. Eles têm uma atitude carinhosa em relação a eles, com eles mesmos e com aqueles que estão em sofrimento. Eu olho lá para a questão de Roraima, dos venezuelanos, porque os caras estão invadindo aqui, tá. Tudo bem, cresceu a questão do roubo, tal, um monte de coisa, tal, mas sabe o que acontece? Quando estava tudo bem, todo mundo lá encheu o tanque de gasolina lá, que era baratinho. E eu não ia. Atravessar a fronteira para encher o tanque de gasolina, que era centavos. Eu vou para a Venezuela encher. Agora, quando as pessoas precisam, o próprio pastor foi tacar fogo na tenda das crianças. O pastor. E a mulher que tomou a conta disse assim, mas ele teve aqui com alimento, por que ele foi fazer isso agora? E foram perguntar para ele, o que aconteceu? Eu não sei, o que deu em mim? Meu, você está com o espírito aqui de Saúl, você não sabe o que está acontecendo? Como é que um pastor vai queimar as tendas com as crianças lá? E é pastor, é crente, é da igreja. Que misericórdia é essa? Quando estava tudo bem, ia encher, ia fazer compra, que tudo lá é mais barato. A Venezuela serve.
Quando precisou, virou as costas. E não só isso, foi querer matar, foi fazer um monte de coisa. E o povo de Israel foi ensinado, e nós sabemos, a não ser que não lemos a Bíblia. Eles falam: você tem que ajudar o estrangeiro. Por quê? Porque você foi estrangeiro no Egito. Eles não fizeram isso e também não fazem hoje também. E nós, os cristãos, também não fazemos. Eu me ponho no meio, nós, porque está acontecendo, e nós fazemos parte, infelizmente, dessa igreja. Como Daniel falou assim: Senhor, eu pequei. Ele não pecou nada. Foi os antepassados que pecaram, mas disse: eu pequei contra o Senhor. E se meu irmão de uma igreja aqui faz isso, ele faz parte da família. Eu não posso entender uma coisa dessa. Aí eu me coloco, eu também estou no meio. Eu também estou no meio. Eles assumem a empatia. Se você sofre, eu sofro. É o que Jesus fala. A Bíblia fala: ria com os que se alegram, se alegram, e chora com quem chora. O cara então ele se assume o sofrimento dos outros. E ele sente a empatia e se torna, é a alteridade, é o outro. Ele se sente também que o outro sofre, eu não posso deixar de sofrer. Aí vem na minha mente, porque aí começa a analisar. Mas, olha só, eu fui perdoado. Não foi dinheiro, Jesus, que eu te devia. Não foi ouro nem prata. Eu era pecador, carente. Eu mandei uma música para o Helder, quando o Senhor estendeu a sua mão. Lembra? Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando o Senhor estendeu a sua mão, eu não era nada. Eu era inimigo dele. E ele teve misericórdia de mim. Por que eu não posso ter misericórdia do outro que não tem o que comer? Que não pode pagar. Mas eu sou homem. E é isso que ele vai mostrando para a gente. Então, no versículo 8 aqui, os limpos de coração. A pureza de coração, ela só pode ser obtida pela purificação que os crentes vão vivenciar somente depois de cumprir as condições prévias, né, da bem-aventurança, que é o capítulo, versículo 9. Os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Tem só 8 bem-aventuranças, porque a partir do versículo 11 não é. Ele fala assim: bem-aventurados sois vós. Então até o 10 é as bem-aventuranças, são 8. Então talvez quanto mais a pessoa procure a se purificar, a chegar, a deixar que seja transformado, mais claramente ela consegue ver a Deus pela pureza do coração. Mas você tem que entender que você não é puro, que você é um processo. De você deixar ele te espezinhar, te trucidar, te moldar, e que você sofrer. Não é isso que eu quero, mas olha, se você quer o que você quer, tudo bem, mas não é isso que eu quero. Então vai, que nem você faz um bolo, você põe a farinha, põe ovo, põe manteiga, põe leite, bate, e aquilo torna uma massa, você joga dentro da travessa e pior ainda, põe no fogo quente. Mas o que sai? O que sai depois? Aquele bolo cheiroso. Aí você tira da travessa, vamos esfriar. Pega ele e parte no meio. Aí você mete creme de leite condensado. Aí você mete doce de leite, coco. Você põe outra parte em cima, doce de leite, creme, coco, um pedaço de abacaxi. E aquele doce de leite vai escorregando pelo lado, gostoso. Aí você corta aquele pedaço desse tamanho, o seu sangue vai ficar... Mas você foi triturado. É para você depois ser cheiroso e gostoso. Só assim que ela começa a ver Deus. Um pacificador não é simplesmente alguém que tenta interromper a guerra ou as brigas, contendas entre as nações e as pessoas. Lembra Moisés? Ele se achou o quê? Um pacificador. O que ele fez? Ele matou o cara. Ele foi separar uma briga do judeu com o egípcio. Eu sou pacificador, eu vou. Ele foi e matou.
escondeu o corpo. No dia seguinte ele viu dois caras brigando, discutindo, os judeus. Ele fala: irmãos, com toda a moral que ele tinha depois de ter matado alguém, irmãos, não briguem. Aí o cara fala assim: você? Cara, você quer fazer comigo o que você fez com o cara ontem? Opa, descobri o meu pecado. E ele falou aqui, ó, não é esse pacificador. Então o cara é pacificador a partir do momento em que Cristo entra na vida dele, que ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Então vem a questão do reino, como no versículo lá em cima 2. O reino é dele. E o reino, engraçado, ou é dele, se você consegue ver aí, é que não teve presente, né? É presente. Não é quando você morrer. O reino está aqui agora. A resposta que foi dada pelo próprio Papa à sua pergunta, ele vai fazer a pergunta e vai explanar. Os haitianos, os sírios, um grupo de pessoas, de pobres, da África tem fome e tal. Onde está Deus? E a resposta, ele diz, a resposta para a qual nós não temos perguntas, talvez seja uma. Nós podemos olhar para Jesus, isso é o Papa falando, e perguntar para ele, aonde está Deus? E pode ser, ele está falando primeiro, né? Que a resposta dele seja: Deus está neles. Aqui eu canto: meu irmão, eu vejo no seu rosto Jesus resplandecendo. Nós estamos na boinha aqui. Eu acho que nós deveríamos falar para a pessoa, para outra pessoa, para os rejeitados, os largados, aquilo que é para a sociedade porcaria, os leprosos da sociedade. Porque Jesus veio para ele não veio para os sãos. E ele sentou com prostituta, sentou com prostituta, com drogado, com gay, com publicano, sentou com todo mundo. Quando a mulher mandou, que o pessoal falou que foi um feito que fizeram, a moça, eu nem sabia que ela era candidata a vice, Jesus é travesti. Aí o cara mandou para mim, eu mandei: irmão, eu não sei o que a moça quis dizer com isso. Jesus veio para quem? Aí eu comecei a mostrar para ele: veio para quem? Com quem que ele se assentou? Lê o texto lá de Simão. Porque Simão falou assim: se esse cara fosse mesmo profeta, saberia quem é a mulher que está aí. E ele disse: Simão, posso fazer uma pergunta? Pode, Senhor. Um devia tanto, outro devia tanto. Quem foi mais perdoado? Ao que devia tanto. Ela. Por isso que eu cheguei aqui, você não lavou minhas mãos, não lavou os meus pés, não me deu o ósculo santo, e ela não deu toalha para enxugar a minha mão, e ela não cansa de chorar, de molhar os meus pés, de enxugar com o cabelo, de beijar. Ela foi mais perdoada. Então eu falei: então Jesus é travesti, porque ele habita com travesti lá. Ele vai se sentar comigo, ele vai conversar: filho, não faz isso que está errado. Ele vai ensinar. E outra coisa, Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que eu defenda ele, nem você defenda ele, nem Jesus. Ele está com alcoólatra, ele está com a prostituta, como ele estava no Antigo Testamento também. Ele está com gay, está com todo mundo, tocando, falando no coração. E talvez então a resposta de Jesus seria: Deus está nele. Quando eu olho para você, eu vejo a face de Cristo. Não é isso que nós dizemos? Nós temos que olhar e dizer assim: eu vejo a face de Cristo no outro, e eu tenho que ter misericórdia dele. Aí ele vai falar: se você é tudo isso, se você é bem-aventurado, e você procura e deseja isso aqui, de uma parte de mim que é meu espírito, então vocês começam: sois o sal da terra. O que é o sal? É para poder proteger da podridão. E o mundo não está mal, cheio de maldade, podre. Então você, ao invés de você querer as suas benesses, que eu também querer minhas benesses também, eu tenho que entender que eu sou sal. Sal para quê? Porque se eu for insípido, se eu não salgar, não tem como restaurar o sabor. Não é o que ele fala aqui? Para nada serve senão para ser lançado fora e pisado
Cristo na tua vida não fez nada, meu irmão, você é sal insípido. Se você não caiu de joelho e falou misericórdia, porque eu sou pecador, e não veio, Senhor, me dá isso, me dá, como as duas sanguessugas, Dadá, né? Sanguessuga tem duas filhas, e eles chamam Dadá, e fica só. É que nem um mar morto, que não traz vida. O mar morto não tem vida, é só sal, não tem oxigênio. Ele só recebe, só suga, só chupa. É o sanguessuga, porque recebe a água do Jordão e ele é salgado, não tem vida. E não é isso que quer que nós sejamos. Seja sal, seja vida. É terra de arrependimento. Não abra a boca, só chore diante dele. Nem se acende uma candeia, não se esconde debaixo de nada, mas no velador em cima, para poder iluminar a todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Não é para você, para ver minhas boas obras, que se eu dei, se eu não dei, se eu fiz, eu não fiz. Não, o texto fala, a tua mão esquerda não sabe o que faz a sua direita. Você faça, e quando vier te pedir emprestado, você dá. Se tem alguém necessitado, você dá, e aquele abraço foi o que eu aprendi com a minha esposa. Não foi nem na Bíblia que a Bíblia fala, eu não aprendi ainda. Para glorifique o vosso Pai, o vosso Pai que está no céu. Quer ser sal? Quer ser luz? Se vocês são bem-aventurados na injustiça, na tristeza, em tudo, olha, se você está querendo aprender e me deseja e me quer que eu seja o primeiro que dirige a sua vida, você vai ser sal, você vai ser luz. Não é dizendo que você tem, que você não tem, que eu ganhei, que eu fiz, não. Aí todo mundo vai vir para dar a Jesus falando por quê? Para receber. E vai ficar triste porque às vezes Deus não dá, mas o Senhor deu para ele. Ele foi para a igreja e recebeu, por que eu estou indo para a igreja e não recebi? Não é isso. Isso vem no roxo. Não é? Eu decidi acabar com a humanidade. Olha só, é inexorável. Vai acontecer, vai piorar. Mas a gente não pode deixar que isso faça o quê? Como nós lemos no capítulo 5, o que foi? No 24, né? Que o amor de muitos esfriaria. Deu para entender? Tudo isso aqui ele está falando, filho, não deixa o seu coração empedrecido, uma pederneira. Não deixa isso te dominar. Não deixa o amor que sou eu no seu coração esfriar. Não acredite nos falsos profetas, porque eles estão enganando e vão enganar até, possivelmente, se fosse o caso, até os próprios eleitos. Então nós, como dizemos que nós somos cristãos de Cristos, pequenos Cristos, nós temos então que ser sal e ser luz seguindo a Ele. Diferença nessa toda essa maldade que está aí, de tudo que está acontecendo. A gente olha, fica indignado, mas também não faz nada. Talvez nem orar, porque a oração é só para nós. Abençoa meus filhos, abençoa minha esposa, abençoa a nossa comida, abençoa e o outro. Seja, vamos tentar. Olha só, gente, a gente não conseguiu, eu acho. Porque as pessoas podem olhar para o nosso exterior e falar, nossa, é pastor, é crente, tal. E nós somos sepulcalhados. Mas a gente está tentando. Eu estou tentando. Senhor, tem misericórdia porque eu estou tentando. Eu quero ser luz. Eu quero ser sal. Eu quero fazer a diferença. Porque, sabe por quê? Porque eu não consigo entender. Jesus falou, as obras que eu faço, de cura, de libertação, de palavra, de ânimo, de amor, de esperança e tal, vocês vão fazer maiores ainda.
vou fazer maiores. Se Ele falou, é porque é possível. Por que nós não conseguimos? Porque eu fui abençoado por Deus. Não é questão de dinheiro e tal, porque o que eu era, Deus me resgatou, e eu fico então feliz de dividir isso com as pessoas. Então eu creio que, eu não sei, talvez, se nós somos perdoados, se nós somos amados por Deus, por Cristo, se nós habita o Espírito da graça, o Santo Espírito de Deus, por que nós não dividimos isso? Por que nós não queremos que outras pessoas recebam isso? Você poder crescer. Olha, nós estamos tentando. E pode ser que você comece antes de mim e você me ultrapasse na tentativa e você chegue primeiro do que eu. Amém. Não vou estar com raiva. Porque o amor de Deus me constrange. Isso eu creio que é o Evangelho. Essa questão de prosperidade, de riqueza, de coisa e tal, acho que está tudo por fora. Nós não sabemos ainda quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida. Você quer ser salvo? Quer ser luz? Eu falo que Deus está doido, maluco, para poder derramar sobre nós realmente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Sodoma, Abraão, que eu morra, então a cidade não é o povo, porque o povo está tudo mesmo perdido. Está clamando, a terra está clamando. Eu vou ver o que está acontecendo, porque a terra está clamando. Aí você volta para o texto de Caim. Caim, cadê seu irmão? Eu lá por acaso sou cuidador do meu irmão? É sim. Cadê ele? Ah, não sei, você não sabe. Porque a terra está clamando o sangue do seu irmão que foi derramado. O texto bíblico fala, como uma língua incendeia, a língua, hein? Um campo imenso de trigo. Já pensou se nós aqui começamos a buscar a sermos sal, uma pitada de sal, a sermos uma lamparinazinha e começarmos nós aqui, o que pode acontecer lá fora?